noite. Boa noite. Pode fazer a prece, ô Cleonice. Então tá. Aqui estamos, cada um em suas casas, reunido em nome de Jesus, espiritualmente, pela comunhão de intenções e pensamentos, para o bem, especialmente para o estudo da mediunidade. Que os bons espíritos, seus representantes, nos auxiliem pelo nosso esforço para o aprimoramento próprio e para melhor servir. Possamos aproveitar a assistência, nos concedendo a luz necessária para nos instruirmos e compreendermos a aula de hoje pela misericórdia divina. Pedimos a proteção ao nosso colaborador Fabiano para que as instruções sejam proveitosas para todos nós. E assim, Senhor, a nossa gratidão por este momento. Que assim seja. Dá para me ouvir? Tranquilo, tranquilo, tá bom. Eu não estou ouvindo vocês. Conseguiu ouvir? Nós estamos te ouvindo. Oi? Nós estamos ouvindo. Eu escuto. Só um momento, deixa eu ver aqui. Pode falar? Estamos te ouvindo bem, Fabiano. Ah, tá bom. Agora deu. Boa noite, pessoal. Boa Vamos noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente, então, vamos retomar os nossos estudos, que, na verdade, esses estudos é um complemento, né, para a nossa... É que como tem um barulho, eu acho que alguém está com o microfone ligado, daí vem aqui no computador, dá um eco, daí eu não consigo ouvir vocês. Não? Parece. Acho que sim. Tá bom. Deixa eu... Eu entrei um pouquinho atrasado, entrei quase no fim da oração, porque estava arrumando aqui uma fiação aqui em casa e acabou mexendo ali na internet, mas conseguiram ligar a tempo. Mas daí eu entrei correndo, acabei entrando agora. Então, uma boa noite para vocês. Eu vou abrir aqui o nosso trabalho de hoje. O nosso tema de hoje é o estudo da prática, né, da caridade como uma ação desobsessiva. Antes de projetar, eu queria explicar aqui. Espera um momentinho. Vamos ver aqui. Vocês deixam ajustar para me explicar. Okay. A prática da mediunidade, então, como a ação da desobsessão, é que o que acontece? Nós acreditamos que muitas vezes a desobsessão está associada a ir na casa espírita e alguém vai fazer, né, uma intervenção externa para nos auxiliar no processo de desobsessão. É uma prática, tá? É uma forma terapêutica. Então, digamos, a intervenção de fora. Mas ela é o recurso, vamos dizer assim, ideal. Não, ela é o único recurso, né? Não, ela não é esse único recurso,
Porque a desobsessão, ela envolve vários fatores. Está imbricado várias questões aí, né? Por exemplo, assim, ela não pode ser apenas uma prática externa de alguém que vai na casa espírita e eu vou lá e alguém vem e tira o obsessor, porque a obsessão em si, ela tem algumas ligações que a casa espírita desconhece. O papel da casa espírita no campo da desobsessão é o da mediação. Qual é a mediação? A mediação tanto do encarnado quanto do desencarnado. O papel do trabalhador da casa espírita é estar ciente que quando há um caso de obsessão espiritual, é porque há um envolvimento entre duas pessoas e que ele não aconteceu de graça, ele não ocorreu gratuitamente. Existe um fato, né? Então, nós somos ali naquele momento como mediadores de uma situação. E porque o que acontece? Se nós não atendermos o obsediado, explicando para ele que ele é o agente daquele fenômeno que está ocorrendo, ele sempre vai a pegar obsessores e vai achar que na casa espírita se resolve. Então, a mente dele, né, como não está educada aos, vamos dizer assim, aos propósitos moral, que é a boa conduta, o pensamento elevado. E o pensamento elevado não quer dizer viver pensando somente coisas boas 24 horas por dia, não é nesse sentido. Mas quando eles falam do pensamento elevado, do propósito ético, aí vem o Paulo dizer, né, ainda que a carne se corrompa, a minha alma não. Então, é simbólico isso quando Paulo fala, porque ele está dizendo, mesmo que eu esteja oscilando no mundo, a minha vibração não quer dizer que eu me torne, digamos assim, uma pessoa relapsa nessa vida, né? Faz parte do mundo estar. Então, a pessoa, né, como uma proposta terapêutica para essa pessoa, como atendimento terapêutico, é sim dar ali o primeiro atendimento, mas acima de tudo esclarecer, né? Precisa esclarecer ele do papel, estou falando agora do obsediado, mas também do obsessor, do papel dele, do papel da conduta, do outro a questão do perdão, se houve um caso ali de uma situação de um acontecimento negativo, ou se ele está ali por alguma outra questão no sentido de perseguição, sei lá, N situações. Então, dentre vários fatores, um deles é a prática da caridade. Por quê? Daí nós vamos sustentar agora aqui nesse estudo, tá bem? Olhem só. Eu vou ler aqui para nós, tá? Diante da realidade das perseguições espirituais, consequentes ao atraso moral da humanidade, há de se indagar como se prevenir das obsessões. A obsessão, para se instalar, depende de sintomas entre perseguido e perseguidor. Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, tem uma teia de fatos acontecendo. É dessa comunhão de pensamento, né? Porque eles estão juntos, que se deve afastar. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Nesse contexto, surge a prática do bem, pela vivência da caridade, que se constitui na mais eficaz ação preventiva. Vamos lá. Dentre elas, o Evangelho segundo o Espiritismo vai sustentar a tese de que a caridade e humildade é o único caminho realmente de salvação. Por que ele sustenta essa ideia, né, de que a caridade, a humildade, trabalhar a questão do orgulho e do egoísmo? Porque a humildade nos põe impede diante de situação de que nós devemos dobrar o nosso orgulho, os nossos sentimentos de uma falsa superioridade, né? E o egoísmo, a proposta de não pensarmos apenas em nós, mas nos outros. O obsessor se convence pelo exemplo e não pelo que falamos.
Então, os obsessores, principalmente aqueles mais ferrenhos, ao qual nós tivemos um vínculo no passado, ele tende a se desligar de nós pelo exemplo de modificação que nós fizemos, porque eles não acreditam, tá? Então, aí, à medida que a gente vai se modificando, nessa linha que vai fazer com que ele se convença de que realmente aquela pessoa que era o maldoso, que cometeu aqueles erros, não quer mais fazer. Ele voltou à Terra com essa proposta. Está encarnado e quer se modificar, por isso buscou a casa espírita. O obsessor somente se convence quando realmente vê ele agir em atos. E um deles é a prática da caridade. Então ele diz assim, ó, vemos assim que a prática da caridade ele é um veículo para o crescimento espiritual. Às vezes a gente diz, quem mais ganha na caridade é quem faz. Pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo, ou seja, ele deixa de pensar em si, somente em si, porque ele também vai pensar em si, porque se ele está fazendo a caridade é um olhar para si, porque ele quer se modificar, mas a questão toda é que ele deixa apenas de pensar somente em si. E o egoísmo, né, que retardam o progresso. Esses dois sentimentos, eles retardam tanto o progresso da humanidade, que é constituído de pessoas, e de determinadas pessoas. Estabelecem conflitos entre indivíduos e povos, fazendo-se com que se cerre os olhos às necessidades alheias. Praticar a caridade é fazer o bem, sem distinção ou preconceito. Engloba tudo o que se possa fazer aos outros em forma de bondade e amor. Vai desde os atos de socorrer a fome, que é o primeiro, né, aquele emergencial, agasalhar o desabrigado e outros gestos materiais. Passa pelo esclarecimento da razão, do intelecto espiritual, de elevado poder libertador, e se completa com a renúncia de si em prol do outro. Então ela vai se completar porque a pessoa vai deixar apenas de pensar nela mesma. Tá? Vou ler mais um, daí a gente conversa um pouquinho. Por vezes, ainda se despontam aqueles que creem que a caridade é ato de quem oferece esmola. E não é, tá? A caridade, vamos dizer, o alimento, aquilo que nós vamos alcançar, não é uma esmola, é um ato de caridade. Allan Kardec demonstra que é muito mais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Então, o Kardec, preocupado com essa questão, ele pergunta para os espíritos, bom, diante de tanto dilema, o que é caridade, o que não é, o que é assistencialismo, o que é bondade, amor ao próximo, ele então pergunta, e como Jesus entendia a caridade? Daí os espíritos responderam, benevolência para todo mundo, tá? Indulgência para todo mundo. Isso tem que ser com relação às imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caridade assim definida vai muito além de ofertar apenas coisas materiais. A caridade material é o início, tá, gente? Mas ele não para ali, ele tem que ir além para alcançar as relações interpessoais, para a perfeita apreensão do sentido mais elevado da resposta acima, compreendalizar benevolência, indulgência e perdão das ofensas, na visão dos espíritos superiores. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho esse item, mas aí eu deixo aí aberto, se alguém quer colocar alguma questão, perguntar alguma coisa, colocar, trazer alguma visão. Por exemplo, aquela imagem ali ó, do lado, tem um rapaz, né, que está pedindo auxílio, a imagem parece que sugere isso, né? Então ele está com as mãos abertas, cabeça baixa, é típico corporal, uma expressão corporal de quem está pedindo auxílio. E aí
há outros ali que estão ajudando. Então, para um espírito obsessor, o que convence ele, como a gente já estava falando, são exatamente o nosso arrependimento e a amostra de que realmente não somos mais a mesma pessoa. Não somos mais. Tá? A benevolência que Jesus se referiu, o que ele queria dizer para nós? Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo. A cordialidade, a tolerância, a benignidade de seus consentâneos. Benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. Emmanuel ainda vai dizer, tá? O que o Emmanuel vai dizer? A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem o pão e o agasalho, o remédio, o socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. O aviso do instrutor divino, que é o Emmanuel, nos anota, nas anotações de Lucas, significa da esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Opa, só um momentinho que caiu aqui. Só um momento. Deu um problema aqui para mim no meu computador. Aí tá para vocês, mas para mim não. Deu. Pela interpretação de Emmanuel, a palavra benévolo ao qual Jesus se referiu é o que distribui o sustento ao corpo, no aprendizado e no ensino da solidariedade. Mas é também o que distribui alegria, bom ânimo, esperança, em benefício do outro. Enfim, antes de nós entrarmos, são 3 eixos, então, que Jesus nos trouxe como proposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a pergunta de Allan Kardec, como entendia a caridade de Jesus. E aí ele diz, né? Indulgência para com as perfeições alheias, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o que é a indulgência, então? A indulgência é a capacidade de ser tolerante com as ações ou imperfeições dos outros, e agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. No livro O Pão Nosso tem a seguinte questão. O livro Pão Nosso é um livro do Emmanuel, tá? Faz parte da coleção Fonte Viva. Ele diz assim: sejamos compreensíveis para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todo aquele que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também divina luz. Fazer uma observação, daí a gente
quiser, alguém gostaria de falar, fica à vontade. Quando ele disse assim, ó, sejamos compreensíveis para os ignorantes, vigilantes para os desviados, né, na maldade, paciente para com os enfermos. Primeiro, compreensível para quem é ignorante. Ignorante não é de agressivo, tá, gente? É quem ignora os fatos. Ele desconhece. Por isso, ignorante. Ignorar. Ele desconhece. Então, nós temos que ter compreensão. Se a pessoa não sabe, a gente compreende. Tem uma parte que é um lema para mim, do apóstolo Paulo, eu carrego esse lema sempre comigo, em que ele diz em uma de suas epístolas, ele fala o seguinte: como eu hei de aprender se não houver aquele a quem me ensinar? Olha que profundo isso, né? Como eu hei de aprender se não houver aqueles a quem me ensinar? Então, como uma pessoa vai aprender, como alguém vai conhecer o Evangelho de Jesus, como alguém vai conhecer o Espiritismo se nós não ensinarmos? Então, nós devemos ter essa compreensão para aquelas pessoas que não sabem. Mas nós temos que ser vigilantes para as trevas. Nós não podemos ser ingênuos. Astuto é manso como as pombas e astuto como a serpente. Dizia Jesus. Sejais manso como as pombas, mas astutos como a serpente. Porque nós temos que estar atento às trevas, né? Nós devemos ter a paciência com o enfermo, porque a gente sabe que uma pessoa doente, ela nos suga demais, ela adoece também um pouco o cuidador. Então, a gente tem que procurar ter aquela paciência com a irritação, com o choro, e geralmente quem está doente fica irritado muito rápido, e aí nos irrita, o que é natural, mas daí a gente faz o exercício da paciência. Sereno para com os irritados, é o que a gente formulou, e também manifestar bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinos de cada dia. Tudo isso são exercícios que mais nós ganhamos do que damos. Eu vou citar um caso para vocês, que eu gostei muito dessa resposta, tá, gente? E eu acho que ela é para nós. Eu tive fazendo uma entrevista para uma cadeira minha lá da faculdade, que eu tinha que entrevistar uma instituição, escolhi o Dias da Cruz. Porque o Dias da Cruz, ele presta um trabalho social há mais de 100 anos, que ele tem ali o albergue e tem creche. Como ela faz uso de verba pública, e eu tinha que entrevistar alguma coisa na questão institucional, me chamou a atenção. E aí, em determinado momento, quando eu estava conversando com a gestora lá do Dias da Cruz, essa gestora narrou um fato de uma situação, né, em que determinado X pessoa que fazia um trabalho X voluntário decidiu que queria sair mais cedo dessa sua tarefa, e ela chamou a atenção de que ela tinha que completar o horário desta tarefa. E a pessoa disse: mas eu sou uma pessoa voluntária aqui. Aí a gestora, com muito carinho, colocou que o fato dela fazer um trabalho voluntário não implicava que ela respeitasse o horário, porque o trabalho voluntário também é um trabalho. Ele só não tem o recurso financeiro que nos devolve, mas ele tem algo que tu ganha. Aí ela disse: mas eu faço isso de boa vontade. Aí a resposta que ela deu, que foi para mim um marco, assim: mas isso é bom para ti. Porque aí daí então a pessoa estava achando que era bom para os outros, que ela fazia isso para os outros. E a resposta, muito inteligente, ela disse: mas, esse trabalho que tu faz
é bom para ti também. Veja bem como a gente precisa compreender que a atividade que a gente faz na casa espírita, ela é muito mais para nós do que para os outros. Nós não fizemos nada ali no sentido de faço de qualquer jeito porque eu sou um voluntário. O trabalho voluntário, ele não implica a que ele não tenha o profissionalismo. A Joana de Ângeles diz que nós devemos ser profissionais do Cristo. Entendendo como profissionais do Cristo, não é questão financeira, mas tirando essa parte negativa que a gente vai colocar profissional, mas profissional do Cristo no sentido de fazer tão bem feito quanto eu faço quando sou remunerado, em qualquer outro lugar. Exatamente, é dando que se recebe. Isso é uma máxima de São Francisco. Sempre nós devemos nos colocar diante de uma tarefa como agentes da própria tarefa que também se beneficia. E a resposta que essa gestora deu foi uma resposta com muita delicadeza e pontuou para ela da importância. Então, e pontuou também, né? Se caso você não pode estar aqui, o setor não pode fechar. É você que tem que trocar de setor. Então, veja, aí tem um outro ponto, né? Eu não posso fechar o centro espírita ou uma tarefa porque eu não posso executar essa tarefa. Porque a tarefa não envolve, eu sou como um agente naquele momento para dar, para deixar ali a minha contribuição, que é extremamente valiosa, mas ela não pode ficar refém de mim. Veja que interessante. Então, quando os espíritos, quando as coisas se modificam, quando há verdadeiramente o sentimento de caridade dentro de nós. E quando há esse sentimento de caridade, nós vamos encarar o trabalho como algo a ser feito com grande responsabilidade. Mas, enfim, daí eu quero ouvir vocês um pouquinho. E aí, Fabiana, além do mais ali dessa atividade aí voluntária, daquele fechamento, né, que é dado, né, porque nós temos toda uma assistência ali, né? Sim, é. O plano espiritual também está ali trabalhando. É que o que acontece? Nós nos habituamos na vida da lida social de que eu sempre devo ser remunerado por tudo que eu faço, né? Mas não funciona assim em todas as áreas, né, gente? Tem determinadas funções, que não envolvem dinheiro. Tem determinados afazeres que não envolvem dinheiro. E ainda, veja bem, que interessante, quando envolva o dinheiro, mesmo que eu esteja lá no meu trabalho profissional, eu devo fazer ele com alto profissionalismo. Porque eu não estou fazendo apenas para o meu patrão ou para a empresa. Eu estou fazendo para mim mesmo. Porque isso me qualifica enquanto ser humano também. E aquela máxima que o trabalho dignifica, é verdade, o trabalho dignifica sim o ser humano. Então, tem uma pequena historinha também de um empresário que tinha um mestre de obra, e esse mestre de obra, então, estava prestes a se aposentar. Era o último dia de trabalho dele. Não, era a última semana de trabalho dele. E aí o patrão propôs para ele um desafio final da sua carreira. Desafiou a construir a última casa. E aí ele ficou feliz, aceita o desafio. Então, a última casa, constrói ela para encerrar o seu desafio. E aí ele aceitou o desafio. Então, naquela última semana, ele construiu a casa. Ele foi construindo meio, como se diz da gurizada, com a expressão meio nas coxas. Uma expressão assim.
Ele construiu de qualquer jeito, ele foi fazendo. Afinal de contas, era a última casa, né, gente? Ele já tinha trabalhado 30 e poucos anos. Agora, na última, dava para dar uma relaxada, dava para dar uma descansada, então não precisava tanto assim. E, né, na sexta-feira, quando terminou a casa, assim, porque era muito rápido, era uma equipe, ele coordenava, o patrão disse para ele, você terminou a casa? Ele disse, sim, terminou a casa. Mas assim, né, por favor, né, era o último, o senhor há de relevar, né. Mas se não ficou como as suas casas que o senhor faz, tantos e poucos anos, não ficou, mas por favor, né. Pois é, aqui está a chave, é da sua casa. Eu queria lhe dar ela de presente, senhor. Aqui está a sua chave. Esse é o meu presente. Porque eu queria que o senhor construísse a última casa como uma forma de presente. Qual é o recado dessa? Fiéis até o fim. Diz Dr. Bezerra de Menezes. Fiéis até o fim. Nós devemos sempre ser. Mas se eu não posso, porque ninguém é competente, é diferente até o final. Ninguém é herói. Mas o fiel também implica dizer, não estou mais em condições de fazer isso. Vou fazer outra coisa. Porque a fidelidade está em nós. A fidelidade está na humildade. Como aquele rapaz que estava ajoelhado lá. Fidelidade está em fazer bem feito e também deixar de fazer. E não fazer, como se diz a gurizada, nas coxas. É uma expressão bem chula, mas ela caracteriza bem isso. Então, diz Bezerra, né? Fiéis até o fim, ainda que eu deva me afastar. O perdão, então, né, a máxima que Jesus traz, então, e o Emmanuel vai trabalhar, benevolência para com todos, perdão das ofensas, né? Perdão, vai dizer, é esquecer as ofensas de forma incondicional, ou seja, eu tenho que esquecer sem impor condições, tá, gente? O que é o esquecer? É aquele que tu não fica cobrando o tempo inteiro. No livro Pensamento e Vida, ó, a fotinho dele está aí do lado, o Emmanuel vai dizer, o perdão será sempre uma profilaxia, ou seja, né, trabalhar essa questão da prevenção, né, será sempre uma profilaxia mais segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Em outra obra, o mesmo autor fala sobre o perdão. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras perdão com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse a violência pela violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrar ambições no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Então, um ato errôneo não justifica outro, em hipótese alguma. Então, nada justifica, por isso a humildade. A humildade, ela entra lá, né? Trabalhar a questão do egoísmo e a humildade. O egoísmo é eu deixo de pensar somente em mim, e a humildade é reconhecer os meus limites. Né? Alguém quer falar alguma questão? O Fonte Viva, tá? Esse é um livrinho do Emmanuel, tá aí do lado a fotinho que vocês estão vendo, de capa azul. E nessa obra diz assim, o perdão constitui-se dissolvente do mal, bases da saúde emocional, fator de proteção espiritual e
equilíbrio do ser humano. Nessa perspectiva, é ato unilateral, que dispensa a concordância do outro. Se o desafeto foi incapaz de perdoar, o tempo haverá de clarear-lhe a consciência, mostrando-lhe a impropriedade da vingança e do ódio e da mágoa. Allan Kardec ainda ensina a orar pelos que nos perseguem. Nisso constitui o mérito para o obsediado, que lhe abreviará a expiação. E Emmanuel completa. Reportamos-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem-intencionados, para concluir que todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo d'água pura em seu nome. Mesmo diante de um ato onde uma pessoa não compreende ainda a questão do perdão, a máxima que ele chama aqui nessa mensagem é que nós devemos entender que hoje ele talvez não saiba, mas logo, logo ele vai se dar conta. Ele vai se dar conta disso. E ele vai vir nos cobrar isso, nos cobrar no bom sentido, por essa compreensão em que nós tivemos deste momento em que ele não conhecia. Por isso, ser fiéis até o fim. Ah, mas eu quero agradar, vai agradar uns e desagradar a outros. Nós nunca vamos conseguir agradar a todos. E o simples fato de não conseguirmos agradar a todos já demonstra que devemos ser fiéis aos nossos princípios. Nós temos princípios espíritas. Nós abraçamos esses princípios e é, portanto, isso uma responsabilidade. E nós precisamos viver eles. Adaptá-los às nossas conveniências é no mínimo, agir de forma errônea, quase que de mau caráter, da nossa parte. Porque mais vale, então, não assumirmos aquele ato do que tentarmos burlar aquela verdade a benefício nosso. Então, por isso o Espírito, ele vai olhar isso, esse que estava necessitado da piedade, que quando ele clarear a mente, ele vai nos cobrar, mas tu sabia da verdade? Como é que tu me deixou enlouquecido? Qual era a diferença? Eu estava doente, tu estava lúcido. Ah, mas eu fiz isso porque eu queria te agradar. Sim, mas como é que tu agrada uma pessoa doente? Que não sabia o que estava pensando. E em sã consciência, essa entidade está com a razão. Por quê? Porque o lúcido, quem estava era nós. A prática da caridade como medida preventiva, né, ela previne a obsessão pelo simples fato. O espírita, onde e quando e como se encontra, deve filiar-se a uma atividade que lhe exercite a prática da caridade, buscando aquela com a qual guarda maior afinidade. Olha que interessante. Por isso a gente tem que buscar os caminhos que nos dão afinidade para a gente se sentir nele e ser produtivo ali. Lembrando lá da Sociedade Espírita Dias da Cruz, né? O trabalho em que nós vamos executar, porque eu vou me sentir bem, ele é muito melhor, é para mim que eu faço. Quando a pessoa diz, mas eu sou voluntário, mas isso é bom para ti também. Buscando aquela com a qual guarde maior afinidade na prática, na própria casa espírita, ou em outra instituição, ou mesmo na comunidade, em organização governamental, ou não. O importante é incorporar o exercício do bem nas atividades corriqueiras da vida.
médium, em especial por necessidade de melhor compreender, olha só, os espíritos sofredores exercitam esta compreensão em atividade junto aos sofredores encarnados. Aliás, não se justifica que o espírita médium ou não, sobre quaisquer pretexto, se limite apenas a adquirir conhecimentos sem, contudo, colocar em prática. Então, nós não podemos nos limitar apenas a conhecer, achar bonito e não colocarmos em prática. Por quê? Porque nós podemos gostar de enxergar e fazer assim. E não é assim. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu faço. Sim, mas daí nessa coerência eu tenho que ter a perfeição? Não, não. A perfeição é uma meta que está muito longe, mas ela é uma meta. Eu só preciso ser coerente com aquilo que eu vou indo, né, ao encontro desta meta. Ir ao encontro dos que sofrem, amenizar. Pode falar. Aqui nesse trabalho com a comunidade, esse trabalho traz uma experiência para a gente incrível, porque ali tu encontra o alcoolismo, a droga, a fome, o desemprego. Olha, isso traz uma experiência, a gente aprende com esse trabalho com a comunidade, entendeu? Certo. Tu encontra todos os tipos de situações ali, para te vivenciar aquilo ali. E um detalhe, né? Além de... O trabalho está sendo bom para quem também, né? Será que é só para as pessoas? Mas também para quem está fazendo, né? Mas para quem está fazendo em sentido de aprendizagem, né? De aprendizagem, mas para quem está vivenciando. Agora, vamos olhar isso a nível espiritual ali, vamos olhar os espíritos que estão ali, porque a gente não tem só obsessores entre nós e também eles, existem amigos espirituais, existem familiares ali desencarnados, existem correntes de espíritos observando. E o que convence o espírito é sempre o exemplo. É sempre o exemplo. Isso é provado até na universidade, que o que retém o conhecimento é a prática. A aula expositiva é a que menos é retida pelo cérebro. Então, quando a gente fala assim, né? Por isso que eu convido vocês a falarem, a interpor aqui, trazer, essa fixa mais o aprendizado. Somente assim estará apto para desflaudar a bandeira do espiritismo da caridade, não a salvação, a firmeza e a sinceridade, sobretudo no meio onde o sofrimento campeia. Aí vem o que o Homero falou, né, dessa prática, com firmeza, e esse trabalho tem que ser com firmeza e sinceridade, por isso eu preciso estar vinculado a uma coisa que me atraia, me agrade, sobretudo no meio onde sofre, onde tem esse sofrimento que campeia lá, né, nessa situação. Órfãos e crianças abandonadas, jovens, transviados, idosos, desamparados, famintos, desesperados, enfermos da alma e do corpo, prisioneiros da dor, legião de almas perdidas nas vicissituações de todos os matizes, os alienados da vida. Quando a gente fala alienados da vida, das verdades da vida. Então, a gente, quando olhar assim, um jovem meio perdidão, uma pessoa assim, desinformada, a gente tem que se apiedar. Por que apiedar? Porque ele é um coitado? Não. Apiedar porque eu já retenho uma informação, eu tenho um conhecimento e ele não tem. Então ele está numa condição, em termos de informação, inferior à minha. E quem está numa condição superior de informação não pode julgar, tem que amparar. Porque a pessoa não sabe. Lembre da carta de Paulo, mas como eu hei de aprender se não houver aqueles a quem me ensinar?
Então, como é que eu posso cobrar algo que eu não ensinei? Por isso a gente tem que ir a campo, né? Como o Homero falou, nós, vocês que estão aí trabalhando, ir a campo, colocar em prática. E aí tem um livro ali do Chico e do Humberto de Campos, que se chama-se Lázaro Redivivo. Mas antes de lermos ali, pessoal, vou passar um barulho aqui, porque eu moro aqui pertinho do aeroporto, e daí tá passando um avião aqui. Alguém quer pontuar alguma questão, trazer? Bom, ele diz assim, ó, tá? Sejamos então, cada um de nós, em qualquer posição que ocupemos na vida, um bom samaritano. Como ensina a belíssima parábola ensinada por Jesus. Jesus, Lucas 10, a partir da qual Humberto Campos, o irmão X, apresenta essas conclusões. Em todos os tempos há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres aos primeiros mendigos que surjam na porta para dignificar e significar posse das virtudes sublimes. É preciso entender a necessidade de ampará-lo com amor. Desembaraçar-lhe dos aflitos, oferecer-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados. E de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter considerável fortuna no campo da assistência social. Transformar-se em benfeitor dos famintos. Mas terá que iniciar. Na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, ele vai ter que iniciar, né, de alguma forma, esse amor cristão, para ser efetivamente útil. Então, por quê? Porque se nós não fizermos nesse exercício, e todos aqui fazem, a gente vai se vendo sempre de uma forma inútil. É importante todas as nossas atividades e elas são caridosas na casa espírita, mas elas não são caridosas apenas para os outros, mas para nós mesmos. Porque o outro empresta a sua dor para que eu possa ter. Ele me empresta a sua dor para eu poder exercitar, gente, a bondade. Então, de certa forma, eles não sabem disso, a pessoa que está sofrendo. Mas ela é. Eu sou tão importante para ela quanto ela é também para mim. Tá bem? Pessoal, ele é um conteúdo curto, porque ele não é tão denso quanto aos outros trabalhos, tá? Nós vamos fechar ele em 1 hora, então. Daí eu deixo agora esses até as 22 ali para nós conversarmos um pouquinho. Esse da apostila, esse é um dos trabalhos mais pequenos, assim. Passo a palavra para vocês. Tem pergunta? Fabiana, fala um pouquinho. É Maria Helena.
Tu sabe, Fabiana, que quando a gente fala assim, caridade, a caridade é muito linda, né? Em todos os seus aspectos, né? Assim, em qualquer situação ela é muito bonita. Mas, infelizmente, o nosso mundo, ele tá tão, assim, errado, né? Porque eu vou te contar a história bem rapidinho. Eu fiquei muito triste com essa história. A minha filha, ela é enfermeira. E um dia ela pegou o ônibus. Porque é muito difícil ela pegar o ônibus. E ela pegou o ônibus, foi pro serviço. E o ônibus estava muito cheio. E quando chegou lá atrás do ônibus, tinha, assim, um vazio muito grande. E ela achou aquilo muito estranho, assim, por que as pessoas não estavam sentadas ali, né? Porque o ônibus estava bem cheio. E ela olhou, assim, no último banco, tinha um senhor com a roupa, assim, de lixeiro, né? Ele estava voltando do trabalho dele. E aí ela perguntou para as pessoas se ninguém ia sentar naquele banco do lado dele. E as pessoas disseram assim, não, eu não vou sentar. Tá um cheiro horrível. Né? E aí a minha filha olhou para todo mundo assim, pegou e sentou do lado dele. E ele estava assim, envergonhado, humilhado, né? Eu acho que é essa a palavra mais certa. E a minha filha começou a conversar com ele. E foi conversando assim por um bom tempo, né? E daqui a pouquinho ela começou a conversar com ele. E ele disse assim, não, ninguém quer sentar comigo porque eu estou cheirando mal. Mas eu vim do meu serviço, eu não posso fazer nada. E ela disse assim, mas o senhor não tem que ficar humilhado e nem se sentir assim no serviço do seu serviço. Né? Quem tem que ficar assim são as pessoas. E aí começou a conversar com ele começou a sorrir de novo, e desceu do ônibus, ele estava já com outra carinha, dizendo assim, né? E a minha filha desceu, e ela veio pensando nisso aí. A minha filha, ela estudou bastante espiritismo, ela não é espírita, né? Mas ela sabe, assim, como, digamos assim, praticar isso, assim, espontaneamente, sabe? Eu acho que a caridade é assim, a caridade é uma coisa, tem que ser uma coisa natural, né? Quanto mais natural, eu acho que mais bonita ela fica, né? Então a gente pensa assim, pô, é o cheiro, é uma pessoa assim, um morador de rua, isso não muda nada. Muitas vezes a pessoa está muito mais perto de Deus do que nós, espíritas. Não é mesmo? É isso. Espera aí. O Fabiano, posso falar? Eu trabalhei aqui com uma amiga minha, aí por causa da doença eu tive que parar, né? Um pouco. Aí depois eu fui ali comprar umas verduras ali com ela. Ela vende verdura, né? Aí eu cheguei lá, tava bem triste, bem parado, saindo assim. Olha isso, que foi que tá assim? O que aconteceu? Ah, Bajos, sabe aquelas pessoas que estavam tudo aqui trabalhando quando tu tava? Elas estavam aqui. Quando tu saiu, saiu todo mundo. Só ficou eu e meu marido e meu sobrinho trabalhando. E depois ninguém quis mais trabalhar. E aí tava ruim, né? E aí é só eu e ele, e meu sobrinho tava pesado, que é muita coisa, muitas verduras, muitas coisas. Esse trabalho que saiu na horta, né? E vende em Porto Alegre. Aí eu disse assim, tá, então, como aliviou a doença, eu venho te ajudar. Aí ela, mas agora eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu disse, não, mas eu venho te ajudar. Vamos levar quando tu tiver, tu me paga. Aí eu vi assim, ó, que as pessoas, às vezes, elas têm oportunidade, né? Mas às vezes elas jogam fora também as oportunidades. Porque eles podiam estar ajudando ali, podia estar de máscara, né? Não precisava, né? Mas podia estar ajudando, né? Porque às vezes é tão ruim só duas pessoas na horta, duas ou três. Às vezes falta dois ali, é eu, ela e o marido dela e o sobrinho dela. E às vezes nem o sobrinho dela vem, aí fica bem pesado. Mais serviço ainda pra gente, né? As pessoas, elas também não pensam nos outros. Eu vejo isso aí também, sabe? É um pouco assim, as pessoas não pensam assim em caridade, não pensam em ajudar.
elas querem alguma coisa assim, ó, Fabiano, que ajude elas, mas não ajude os outros, entendeu? Tipo, é um orgulho ali, né? Que a gente tem um pouquinho ainda, né? Nem, assim. Então é uma coisa que chateia a gente, né? Obrigada, Fabiano. Nesse caso, é o que vai se denominar como caridade moral. Então, ali não precisava de um bem material, precisava de um ato de compreensão. Então, isso é caridade moral. É quando tu tem que fazer um desdobramento para compreender uma determinada situação que está acontecendo. E aí a gente não manda ninguém, né? A gente vai e faz. Então, mas toda caridade ela tem uma abrangência, por isso ali que o Emmanuel vai dizer, né? De nós ir ampliando, assim, ampliando para que o entendimento se faça. Mas tudo é treino, tá? Tudo é exercício. Para Joana de Ângeles, virtudes não despertam. Elas é um processo educacional que a gente tem que ir fazendo, e aí nesse treino, nesse exercício constante do fazer, é que vai automatizando, e aí vai pegando gosto, e aí introjeta. Vocês entendem? Então, de tanto eu querer e fazer, daqui a pouco aquilo vai se introjetando na minha vida de tal forma, e quando eu não me dou mais conta, e eu vou fazendo. Daí por isso as pessoas dizem, não, mas vocês fazem umas coisas, mas não sei, não vejo. Sim, Você Fabiano, de coração? Isso, de coração. Sempre de coração, né? De preferência. Fazer de coração. Fabiano, em relação à caridade, o médio se manter na humildade, né? Tem uma passagem do Chico, né, que fala a respeito, né? A humildade, por isso, assim, ó, a humildade vai calhar lá naquela situação daquele centro que eu falei para vocês, né? Então a pessoa diz assim, mas eu sou uma voluntária, eu posso fazer, sim, mas voluntariado não dispensa responsabilidade, não dispensa fazer bem feito e não dispensa respeitar normas. Então a gente precisa ser humilde com isso. Mas eu não sou obrigado a fazer aquele trabalho. Sim, nós não somos obrigados a fazer o trabalho, mas eu não tenho direito de mudar toda uma instituição por causa do meu capricho. Vocês entendem? Então, o orgulhoso, ele não pode fazer isso. Mas eu não posso. Sim, mas não pode não significa dizer que a instituição não possa fazer. Outro vai fazer. E até porque, às vezes, bagunça todos, né? É. Aqueles que estão iniciando, imagina se não tem regra, não tem organização, Não tem disciplina, né? A minha mãe tinha um lema que era muito interessante, assim, eu vou falar para vocês, tá? A gente cita casos pessoais aqui, pode citar, vocês podem citar. Eu sou de família muito grande, tá? Então, as minhas irmãs, que são as mais velhas hoje, elas, na época que elas eram meninas, assim, tipo 15 anos, 14 anos, eu era criancinha, assim, acho que bem pequenininha. Então, a minha mãe dizia assim, eu vou ter que fazer uma faxina e tu, fulana, fica com os teus irmãos. Tu cuida o Fabiano, porque ele tem infecção de ouvido. Eu sempre tinha muita infecção de ouvido e de garganta. Mas sabe por que eu tinha infecção de ouvido e de garganta? Porque eu era teimoso. Eu andava de pé no chão no inverno, correndo. E aí, automaticamente, pegava friagem, ficava com infecção de ouvido. E ela, sabedora disso, já avisava. Mas as minhas duas irmãs, aí ficavam naquela coisa assim, ó, mas eu vou fazer tal coisa, então tu cuida lá dele, porque eu não vou fazer. Cadê aquele guri que tá lá na rua já? E eu já estava correndo rua há muito tempo, porque eu já sabia que elas não iam cuidar mesmo. Então, eu estava correndo rua. Quando eu voltava, chegava por volta de 5 horas, né? Então, o que acontece? O corpo começa a baixar, né? E aí, a febre vem. E o febrão vem.
E aí a minha mãe chegou, imaginem, né? Eu não mandei vocês cuidar. Ah, mas eu falei para fulano. Ah, outra falando. Ah, mas eu falei para o Beltrano. Daí ela trouxe o lema, que eu guardo até hoje. Onde muitos fazem, ninguém faz. Olha que interessante. Não, Praguinha é um apelido, tá? Isso é só um apelido, porque era um capeta mesmo. A minha mãe dizia assim, ó, onde muitos fazem, ninguém faz. Então, essa coisa assim de o fulano pode fazer, o Beltrano pode fazer, o ciclano pode fazer, ninguém faz. Porque daí um vai esperar pelo outro. Então, daí eu não vou fazer, porque o outro pode fazer, vai que o outro faça. E é que nem cozinha, né, gente? Fica 3 na cozinha, não dá certo. Aí um botou, não botou sal, o outro achou que botou, o outro pensou que botou a mais e ninguém botou sal. Então não dá certo. Então, assim, tem que delegar função. É a tua responsabilidade essa função. E olha que interessante. Isso é um lema para nós espíritos. Todo cargo tem seus encargos. Porque não é, eu não posso ter um cargo na casa espírita por capricho. Eu tenho demanda, eu tenho os encargos e eu tenho que executar. Né? Então a gente almeja os lugares, ok, mas eles têm seus encargos e eu tenho que executar. Então, por isso, quando tu fala nos novos entrando, esses novos eles têm que saber que as coisas se conquistam à medida que vai crescendo, se desenvolvendo. E esse desenvolvimento está muito linkado com o esforço da própria pessoa, né? Então ele vai se esforçando, vai buscando as melhores formas, vai acreditando, vai sendo humilde, sabendo que é aprendiz, todos somos aprendizes, mas naquele momento ele é um aprendiz de uma forma geral, porque ele não estudou espiritismo na universidade. Porque as pessoas acham que chegam com seus diplomas dentro da casa espírita, eu já sei de tudo, não preciso. Mas na universidade de Direito, de Psicologia, de Medicina, sabe lá o que tu fez, tu não tinha uma cadeira de espiritismo, então aqui nós somos todos ignorantes. Nós somos ignorantes do espiritismo, por isso nós precisamos do quê? Humildade. Né? Então, lá fora ficam os nossos diplomas. Eles podem ser importantes aqui dentro da casa espírita? Podem dar uma contribuição. Mas se eu não conheço as bases espíritas, eu vou me sentar do lado de quem nunca estudou na universidade e que pode saber muito mais do que eu, porque o espiritismo não requer como pré-requisito a universidade para se aprender. Se aprende. A doutrina espírita está clara no Evangelho. O Evangelho foi escrito de forma simples, para que chegasse a todos os ouvidos. Kardec é simples. Claro que ele tem os seus meandros filosóficos, mas com um pouco mais de esforço nós pegamos. Então, a humildade de chegar e saber o momento, de cada momento, né, que nós temos. É importante a humildade nesse sentido, esse desenvolvimento. Mais pergunta? Mais relatos, pessoal? Eu tenho uma pergunta, eu aqui. Fabiano, um obsessor, ele chega até nós, geralmente é por vingança ou pelas nossas vibrações nós atraímos também entidades que comungam com a nossa vibração e ele encontra em nós uma facilidade. A pergunta é essa, de que forma, resumindo, né, de que forma um obsessor fica preso a nós? Por todas essas formas que a senhora falou mesmo. Está perfeito. Nós temos, são várias gamas, né? Tem um obsessor, que é aquele que tem um vínculo do passado conosco, mas qualquer forma de obsessão, a única maneira dele chegar até nós é pelo padrão vibratório que nós temos, que não que está baixo, né? Então baixou, encaixou a energia. Mas
a obsessão, ela é uma gama gigantesca. Ela tem desde, por exemplo, de inimizades do passado, é uma. Ela tem por gostos, pendores meus, né? Então, tem essa. Tem aí se vai, né? Se vai as inúmeras, assim, tipos e graus de obsessão. Mas, de uma forma geral, a forma como eles se utilizam para chegar até nós é pelas nossas vibrações. Mas a forma mais eficaz de nós convencermos e encerrarmos a obsessão é a prática da caridade. Por quê? Porque demonstra que nós não queremos mais ser o mesmo, e aí quem faz caridade, amor, benevolência, dedicação, ele tende sim a aumentar o seu padrão vibratório, e o obsessor não encontra ele. Não encontra ele. Por que ele não encontra? Porque quando tu estás na prática da caridade, tu está oscilando em energias elevadas. E o obsessor, ele não oscila nessas energias elevadas. Então, ele não encontra, entende? Tá certo. Muito obrigada, viu? Fabiano, vícios também influem muito, não é, Fabiano? E isso, são os pendores, né? Os vícios, de todos os tipos, tá? Aí é bom, tá, Homer, você ter falado isso, porque às vezes a gente cataloga o vício como álcool, cigarro, drogas, né? Mas nós temos o vício da gula, nós temos o vício da falar mal, da fofoca, da intriga, porque se vicia, né, gente? E eu vou contar uma coisa pra você sabe, eu conheço uma pessoa que ela diz assim, ó, eu adoro falar mal dos outros. Ela fala pra mim. E a mesma pessoa ainda diz, eu adoro ver um barraco. Ensinamento. É da pessoa. Gente, é da própria pessoa. Então, mas tudo isso nós somos um pouco, né? Um pouquinho nós temos, assim, um pouquinho de cada coisa dessa. E aí a gente está na lei do Espírito exatamente para modificar, assim, aos poucos também. Dentro do nosso possível. Não precisamos entrar agora em parafuso, assim, nossa, mas eu tenho essas coisas, então eu sou um monstro. Não, você não é um monstro. Nós somos espíritos que estamos tentando ser melhores. Mais alguém, pessoal? Se não tem mais alguém, nós vamos pedir para a nossa irmã fazer a prece. Tudo tranquilo? Pode fazer a nossa prece, Cleonice? Microfone, Eunice, nós não estamos escutando. Agradecemos a assistência dos bons espíritos pelo auxílio que nos foi concedido neste momento, para que possamos pôr em prática as instruções recebidas, que possamos sair fortalecidos na continuidade da prática e do amor ao próximo, desejando a todos nós muitas bênçãos, que possamos, assim, espalhar tudo que aqui colhemos, praticando em todas as atividades, no nosso dia a dia, nos colocando no lugar do outro e procurando cada vez mais entender, compreender, para que tudo isso faça parte da nossa caminhada na eternidade. Todo aprendizado fica conosco. O nosso muito obrigada por esse instante, e que fortalecidos e amparados, encerremos a aula de hoje. Obrigada, Senhor. Uma boa noite, meus amigos e minhas amigas. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Parar a gravação.